Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana cheia de notícias de presidenciais. É verdade que estamos ainda a caminho para as autárquicas, mas as presidenciais de repente irromperam na realidade nacional e sobretudo na realidade política. Esta foi a semana em que Catarina Martins anunciou que vai ser candidata presidencial. Foi também a semana em que Rui Moreira anunciou que não vai ser candidato presidencial e terminando assim algum tempo de suspense que existia, e hoje é a noite em que André Ventura estará a decidir se avança ou não. Há pouco ele disse várias frases, nomeadamente uma: se entenderem que devo ir, aqui estarei. O que quer dizer, ou pelo menos indicia, uma forte disponibilidade para ser candidato presidencial, apesar dele próprio já ter dito que não é a melhor coisa para ele nem para o Chega, mas se hoje os conselheiros nacionais e as pessoas que vai ouvir entenderem que André Ventura deve ser candidato presidencial, então ele entrará numa campanha que já está sobrepopulada, tem muitos candidatos, mas a verdade é que vem ocupar um espaço que estava até agora vazio e um espaço que já sabemos é grande e parece estar a crescer. E para debater as presidenciais e tentar perceber o que é que vai fazer André Ventura, convidámos a Ana Sá Lopes, que é jornalista do Público, o Carlos Blanco Moraes, que é constitucionalista, professor catedrático de Direito e foi conselheiro jurídico do professor Cavaco Silva em Belém, o Pedro Gomes Sanches, que é comentador SIC, e o Martim Silva, que é subdiretor da SIC. Ana, eu começava por ti. André Ventura não foi definitivo no discurso que fez à entrada da reunião do seu partido, mas disse esta frase que o Ricardo citou e disse: se eu tiver que ir, vou. Tu achas que isto é bluff, a ideia de que ainda não decidiu e que está a ouvir o partido? Ou... Eu acho que é. Acho que é bluff, acho que todo o discurso foi encaminhado para ele ser candidato, para André Ventura ser candidato, e há uma frase que o Vice-Presidente da Assembleia da República, Diogo Pacheco de Amorim, diz, penso que é observador hoje, em que diz claramente: lá terá que ser, não estamos a ver outra oportunidade. E de facto não há outra oportunidade. Para o discurso que André Ventura fez, o Chega não tem outra cara. O Chega, nós costumávamos dizer no tempo em que Paulo Portas era presidente do CDS, que era o partido unipessoal. E de facto provou-se que era em parte um partido unipessoal que depois morreu quando Paulo Portas saiu, ou ainda houve ali a Assunção Cristas, que teve ainda conseguiu segurar um bocadinho o partido. Tinha muito bons quadros. Tinha bons quadros, mas depois não teve eleitorado, não é? Entusiasmou-se com Lisboa, onde teve um grande resultado, mas depois começa em Cristas a decadência do CDS. Isso eu penso que... Mas André Ventura não te pareceu simultaneamente que está numa encruzilhada? Porque ele o que diz é que candidatando-se a Belém, que pode esguarnecer a liderança do partido e tem medo que José Luís Carneiro consiga manter o PS como líder da oposição. Essa não é uma questão? Eu acho que não. Acho que Ventura também, enquanto diz isso, diz também que as presidenciais são fundamentais para o Chega e é fundamental ir à segunda volta. Qual é o quadro que o Chega tem que possa ter esta ambição, mesmo que a ambição seja uma ambição dita em forma de campanha, embora, tendo em conta as últimas sondagens, começa a parecer crível que isso possa vir a acontecer, mesmo Ventura na segunda volta, não tem mais quadro, não tem mais nenhum quadro. André Ventura é candidato presidencial. Nós não podemos apresentar alguém que ninguém conhece. Portanto, exatamente. Ele diz isso. E, portanto, o vizinho do segundo andar. O vizinho do segundo andar não pode ser. E, portanto... Eu penso que isto é uma espécie de, uma espécie de primeiro capítulo de um livro. E agora no segundo capítulo, que vai ser no dia 15... Só para acrescentar uma coisa, André não Ventura é bem o primeiro capítulo na medida em que André Ventura já foi candidato presidencial. Já foi candidato presidencial anunciado este ano. Anulou a e, candidatura, portanto, já teve dia 20, marcado, 25. sítio marcado e hora marcada. Tudo é 25. Ana, só perguntar-te uma outra coisa. Tu escreves hoje uma notícia no Público, que é uma notícia importante, porque contas que houve um almoço em agosto entre André Ventura e Henrique Gouveia e Melo, patrocinado por Mário Ferreira,
que é um apoiante do Almirante. Apoiante, financiador, é um dos principais Esse almoço, apoiantes. percebeste para que é que serviu? Quer dizer, Há um eu não negócio que sei. falhou ou há um negócio que ainda pode dar frutos para a frente? Eu acho que esse negócio à partida já estaria falhado. Se falas do negócio do Chega a apoiar Gouveia Mel, esse negócio já estava falhado por várias razões. Para já, porque o próprio Gouveia Mel tinha dito que não queria o apoio do Chega, porque esse apoio eliminava-lhe todos os apoiantes centristas e mais à esquerda, mais à direita que ele tem junto com ele, Gouveia Melo, e disse mesmo que não queria o apoio do Chega no momento em que a Ventura chegou a admitir apoiá-lo. Aliás, diz outra vez, repete no discurso de hoje, nós pensámos em apoiar Gouveia Melo, mas Gouveia Melo recusou-nos. Mas, curiosamente, até atacou muito mais António José Seguro e Marcos Mendes do que Gouveia Melo, por acaso achei graça. Mas há um lado neste almoço que eu acho engraçado, é que acho que para Gouveia Melo ser eleito Presidente da República, a melhor pessoa que podia lhe calhar numa segunda volta era André Ventura. Porque eu acho que toda a gente anti-Ventura podia fazer uma coligação e ia votar em Gouveia Melo, porque apesar de tudo é do sistema, entre aspas, segundo obviamente a linguagem de André Ventura. É o que aconteceu em 2002 em França com Jean-Marie Le Pen e Jacques Chirac. Portanto, é uma espécie de réplica que o país todo... Chirac teve 80% depois. Mas isso é um risco para Ventura, que pode ir às presidenciais e sair de lá com um resultado bastante inferior àquilo que lhe convinha nesta altura, se quer continuar a liderar. Eu calmo já, mas eu acho que é maravilhoso para Ventura ir à segunda volta de umas presidenciais. Claro. Sobretudo não vai ninguém do PS e do PSD, isso é um momento histórico. Era isso que eu queria perguntar aqui ao Carlos Blanco Moraes. Já temos como candidatos, enfim, os principais, porque há mais um ou outro pequeno, António Filipe, do PCP, Catarina Martins, António José Seguro, Marcos Mendes, o Almirante Gouveia Melo, que eu não sei exatamente em que sítio do espectro que coloco, Coutinho Figueiredo, e agora a minha questão é, quando se olha para estes números todos, a pessoa diz, mas falta aqui alguém, ou seja, a minha questão é, André Ventura, se for candidato, ou se o Chega tiver, e o Chega vai ter sempre um candidato, se for o próprio, vem ocupar um espaço que estava claramente em falta ou não? Porque há quem entenda que já não havia aqui, não havia falta nenhuma, que o Chega bastava. Ora, boa noite. Eu acho que estão a surgir candidaturas como cogumelos, não é? Uhum. Mas, de facto, André Ventura veio ocupar um espaço, porque candidatos como o Almirante Gouveia Melo ou Marcos Mendes, ou mesmo Coutinho de Figueiredo, não estão a conseguir ocupar o espaço de direita que está em crescendo, que é uma direita inorgânica que o Chega está a cobrir neste momento, e de facto, o Gouveia Melo, claramente, como foi dito há pouco, distanciou-se da possibilidade, enfim, do Chega o vir a apoiar, porque seria tóxico, não é? Que acabaria por ficar como a pecha de ser o candidato do Chega. Portanto, eu entendo que, de facto, Ventura vai, eventualmente, ocupar esse mesmo espaço, tem a possibilidade de ir à segunda volta, mas arrisca-se também, se for com Gouveia Melo, por exemplo, com outro candidato será eventualmente diferente, aquilo que foi dito há pouco, não é? Que foi uma eleição particularmente penalizadora para Le Pen, para Jean-Marie Le Pen, porque teve 17% contra 80 e tal %, e portanto isto implica quase que um esmagamento. Embora nas eleições seguintes. E porque uma coisa é candidatar-se numa eleição anterior para projetar um crescimento do Chega que tinha 1% ou algo semelhante e chegou já não sei, teve meio milhão de votos significativamente, e que serviu ficou muito perto de Ana Gomes nas próximas eleições legislativas. Foi bem pensado. Aqui há um risco de poder acontecer uma situação um bocadinho inversa. Agora, há outros espaços que não estão preenchidos. Por exemplo, um espaço à esquerda, aquele espaço que foi ocupado por Ana Gomes, que foi ocupado por Manuel Alegre, por exemplo, por Sampaio da Nova, porque, quer dizer, temos candidatos de extrema-esquerda e do Partido Comunista que são relativamente irrelevantes em termos eleitorais, aliás, depois das últimas legislativas. Representam um pouco. E António José Seguro é um candidato que disputa também, é uma espécie de neo-guterrismos, que ocupa um pouco o centro-esquerda, mas não sei se entusiasma propriamente a esquerda mais dura, a esquerda do PS, nomeadamente aquela que se revê na Presidente da Câmara de Lisboa, não é? E outros setores de esquerda, não é? Sim, aliás, porque eu tenho professor da minha faculdade e por quem tenho, aliás, uma grande amizade, aliás, faz parte da direção do meu centro de investigação, a meu convite. Somos uma estrutura muito plural. Pedro Gomes Sanches, ontem ouvimos Rui Moreira dizer que sai da corrida e, de certa forma, aconselhar Coutinho Figueiredo a fazer o mesmo. Eu acho que de uma forma discreta, mas foi esse o sinal que ele passou, dizendo que Marcos Mendes fica prejudicado se houver tantos candidatos à direita. Tu vês Coutinho Figueiredo a poder ter um gesto desse género e a sair da corrida? Tenho algumas dúvidas.
Tenho algumas dúvidas e tenho muitas dúvidas que Coutinho Figueiredo desistisse a favor de Marcos Mendes. Seria uma surpresa. Eu disse neste estúdio várias vezes, ao longo dos últimos meses, que faltavam candidatos à direita. E mantenho a tese. Se nós começarmos... Mesmo com Ventura em jogo? Bom, Ventura ocupa um espaço da direita, mas continuam a haver menos candidatos à direita do que a viragem à direita que nas legislativas aconteceu faria prever. Se nós começarmos em António Filipe, se considerarmos Catarina Martins, se considerarmos António José Seguro, o Ricardo estava a dizer que não sabia muito bem onde é que arrumava Gouveia e Melo. Gouveia e Melo arrumou-se entre o socialismo e a social-democracia. Ele é que se arrumou no centro. Não? Sim, e se considerarmos Marcos Mendes... E atenção, Mendes, e o eleitorado nas sondagens que se têm feito também o aponta para aí. Confirma isso. Já se fizeram várias sondagens a apontar isso e as pessoas colocam no que podia ser o candidato do PSD. André Ventura explora muito bem isso hoje no discurso de abertura do Conselho Nacional, dizendo que é o candidato do montenegrismo, mas podia ser o candidato do PSD, mas Marcos Mendes também é social-democrata e só num país, enfim, sequestrado pela esquerda, é que se pode considerar que a social-democracia é alguma coisa de direita. Portanto, assim sendo, sobram à direita destes, sendo benevolente, João Coutinho Figueiredo, que é o único anunciado, e porventura André Ventura. Ou seja, de facto, esta viragem à direita que o país supostamente teve não está refletida nas opções presidenciais. Mas o Marcos Mendes não cobra a área da AD? Não cobra. O Marcos Mendes não cobra nem a área do PSD, Ricardo. É um candidato que não... Não, só estou a dizer, ele foi presidente do PSD, foi ministro, foi membro do governo do professor Cavaco Silva os 10 anos, do primeiro ao último dia. Está bem. Foi líder parlamentar. Só estou a dizer, é uma pessoa muito próxima de Luís Montenegro. Nós estamos com poucos instrumentos para fazer uma boa análise política. Não, mas eu não estou a dizer... Atenção, eu sei que os tempos mudaram e as coisas mudaram. Estou a dizer, o Marcos Mendes não apareceu no PSD hoje ou anteontem. Eu sei disso. Não é? Sim, certo, está bem. Mas, enfim... E nunca foi de uma aula esquerdista do PSD. As sondagens parecem confirmar a minha tese. Permitem-me acrescentar um ponto sobre a questão do espaço e da falta de espaço. Eu já estava a ouvir. Isso é outra questão. Isso é uma questão diferente. A questão do espaço e da falta de espaço, entusiasmar é diferente do cobrir politicamente. Que é mal analisada. Porque é mal analisada que o problema não é se Seguro é mais da esquerda ao centro ou mais da esquerda à esquerda. Aliás, como a Ana ainda hoje escrevia, quer dizer, já pode ser entendido de uma maneira ou outra. O problema é que as figuras não são grandes figuras. Também. O problema é que à esquerda, isto depois tem que ver com outros sinais da crise da democracia, e Ventura é um ótimo sintoma para explicar isso, é que mesmo as figuras desapareceram. As presidenciais nisso são um retrato perfeito dos 50 anos de democracia em Portugal. Nós tivemos 40 anos com duas das grandes figuras à esquerda, que estiveram participaram na gênese da democracia, e duas das figuras mais importantes à direita. E depois ainda houve Freitas do Amaral, que se candidatou e não foi presidente. Eu incluo aí Marcelo, no sentido em que Marcelo vem desde o início. E nós agora o que temos, pela primeira vez, e eu acho que também é um sintoma da crise democrática que existe, é que já não há figuras de primeira linha. Há uma questão de idade. Para, não é? mas estavas a dizer já não... Claro que já ninguém se pode candidatar tendo estado na gênese... Não é isso que eu estou a dizer. Mas é que à direita, a grande figura, por exemplo, e não sou eu que o digo, era se calhar Passos Coelho. Sim, está bem. E portanto, aí já não havia o problema, se tivesse lá Passos, em vez de menos, dizer é preciso alguém, falta espaço. Se à esquerda estivesse, por exemplo, Guterres, certo, ou António Costa, alguém dizia há espaço, falta espaço. Não há figuras. E o não haver figuras tem que ver com a crise da democracia. Mas não, as pessoas já não dão a crise da democracia. Não necessariamente. Eu acho que é um sintoma. Eu acho que é um sintoma de um ciclo político. É um fixo de um ciclo político. E quanto a Passos Coelho, no meu entendimento, o Passos Coelho entendeu que não tinha perfil nem apetência para o cargo. Essa discussão não existia. E foi muito incentivado. Agora, ele percebe, em primeiro lugar, que o seu perfil é um perfil executivo. Em segundo lugar, haveria o risco, no meu entendimento, de, numa segunda volta, haver, digamos, uma espécie de o diabo está de volta. De mix de partidos e de forças políticas e da comunicação social, no sentido de um voto anti-Passos. Bom, mas portanto, o André Ventura partilha o mesmo sentimento que Pedro Passos Coelho. Ele diz hoje, neste discurso, diz o fato que me cabe é o de Primeiro-Ministro. Portanto, de certa forma, ele encara as presidenciais como um trampolim para eventualmente sair daí reforçado e depois nas legislativas tentar chegar onde verdadeiramente quer chegar. Vamos ver se ele sai reforçado. Porque imaginemos que ele vai a uma segunda volta.
É muito difícil André Ventura, pode expandir o voto, mas é muito difícil André Ventura bater outro candidato, porque haverá uma espécie de paz. Mas permite-me só dizer sobre Ventura uma coisa que eu não disse. Na primeira ronda falaram todos de Ventura e eu depois desviei-me a propósito da intervenção do Pedro. Mas eu sobre Ventura... Não, eu sei que não. Depois estávamos Toda a falar a gente quer falar sobre Ventura. Não, mas eu quero muito falar por uma razão. Eu acho, francamente, e não quero ser arrogante com isso, mas acho... Nós provavelmente estamos a viver um momento histórico e quando as pessoas vivem um momento histórico não se apercebem. Eu admito que alguém no verão de 39 na Europa não se apercebesse necessariamente do que é que estava para vir. E um momento histórico do ponto de vista da mudança do regime. Isto é, não é preciso muita memória para nós nos lembrarmos das análises em relação a Ventura. Ventura, há 4 anos neste dia, tinha um deputado na Assembleia da República. Ventura, em 2021, conseguiu 400 mil votos. Este ano, aquilo continua a ser um partido unipessoal. Nas legislativas são 1.400.000 votos. Ele pode não ter isso, mas o jogo mudou, porque o sistema mudou completamente. Aliás, eu estou convencido, e acho que me parece uma análise cristalina, que é, a partir do momento em que André Ventura entra em jogo, como entrou hoje, veremos, mas como entrou hoje... Baralha o jogo todo. Não é baralha. Os 2 favoritos, agora, a ficarem nos 2 primeiros lugares, são Gouveia e Melo e André Ventura. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Porque olhemos para isto. Alguém acredita É o melhor cenário para Gouveia. com lucidez que António José Seguro ou Marcos Mendes vão conseguir, nesta altura, o 1.200.000 votos que são necessários eventualmente para chegar à segunda volta. Então deixa-me perguntar ao Pedro, e muito este mais cenário... facilmente consegue André Ventura 1.200.000 votos do que Marcos Mendes nesta altura. Este cenário agrada à tal direita que tu também identificas como estando órfão com estes candidatos todos? Ou seja, ficas tranquila a partir do momento em que aparece Ventura, já tens candidato à direita? Não tenho. Deixa-me introduzir, eu posso responder a isso de forma mais clara para lá do não tenho, mas deixa-me introduzir aqui assim um aspecto que me parece importante na discussão das presidenciais. Nós podemos discutir as presidenciais como temos discutido, por alinhamentos partidários, que é um erro. Podemos discutir. Mas com estes candidatos é um bocado difícil. José António Feliz, Catarina Martins, Coutinho Figueiredo, eles vêm todos direitinhos, com o emblema do partido. António José Seguro está um bocadinho fora dessa... Foi líder do Partido Socialista, esteve fora. Mas o partido aparentemente parece que tem vergonha dele. Não, é mais a oligarquia do partido do que os eleitores, acho eu. Isto é a minha opinião. Muito o exercício da liderança do José Luís Carneiro. A seguir às autárquicas, o PS vai apoiá-lo, parece evidente. Podemos fazer este alinhamento partidário, podemos fazer um alinhamento ideológico. Eu gostava que o debate fosse por aí, posicionamento dos candidatos relativamente a temas em concreto, sobre a questão da nacionalidade, da lei da imigração, da lei de proteções de família, de controlo do contrato social intergeracional, designadamente a crise que há na segurança social, a relação de Portugal com a história, de resto, debate iniciado por este Presidente da República, de uma forma canhestra, acho eu, mas iniciado por este Presidente da República, e a relação com os PALOP, o posicionamento... Mas claro que sim, mas Ana, e é normal que penses de maneira diferente. Agora, o meu ponto é que estes são temas que valia muito a pena ouvir os candidatos pronunciarem-se. E esta é a segunda forma de discutir os presidenciais. Depois há uma terceira forma, e eu acho que esta é importante. Nós podemos discutir isto do ponto de vista ideológico e eu escolher um candidato por filia ideológica. Este representa melhor o meu campo e André Ventura não representa melhor o meu campo. E o meu campo é um campo liberal-conservador. Agora, podemos discutir isto também do ponto de vista sistémico. Ou seja, qual é que é o candidato que, com esta fragmentação política que nós temos, consegue garantir melhor o equilíbrio de poderes. E eu calmo falando agora pela primeira vez em Ventura. Ventura, não há nenhuma norma, e o Carlos ajudar-me-á se eu estiver a dizer algum disparate, não há nenhuma norma na Constituição que obrigue a que um Presidente deixe de ser um Presidente da República deixe de ser militante de um partido. Não há. Tanto que já houve presidentes que mantiveram. Quem foi? O Jorge Sampaio. O Mário Soares tinha entregue o cartão de militante. E Jorge Sampaio dizia que isso não fazia sentido. Não sei se o Presidente Cavaco Silva entregou ou não. Do Conselho Nacional afirmava que, independentemente do resultado, ele manter-se-ia no partido e manter-se-ia ali. E Diogo Pacheco Amorim, hoje, na entrevista que deu à Rádio Observador, eu não o ouvi, mas ouvi a Raquel Abcacis há pouco a dizer aqui neste estúdio, que terá dito que, o Presidente da República pode sempre ser convidado para presidir aos Conselhos de Ministros. Já aconteceu. Num cenário eventual, em situações excepcionais,
mas a Constituição não diz que são situações excepcionais. Podem ser regulares Mas são porquanto a o Presidente... convite do Primeiro-Ministro. Porquanto o Primeiro-Ministro em funções, seja ele qual for, daqui a alguns anos... Estamos aqui a dizer, o professor se Cavaco Silva disponibilize para presidiu subalternizar ou não. uma reunião do governo da Geringonça. Então, só que era sobre o mar, se não me engano, não era? Foi uma coisa Onde é que eu simbólica. quero Mas chegar? presidiu. Onde é que eu quero chegar? O que eu quero chegar é que nós E o temos Mário alguns Soares é um dos candidatos últimos dispostos do a serem Guterres. candidatos mais de facção e temos alguns candidatos para serem candidatos mais de equilíbrio e de separação de No poderes. fundo, o que tu estás a dizer é que se Ventura fosse Presidente da República, tínhamos o líder da oposição em Belém. Tínhamos, porventura, uma fragmentação Era a insanável verdadeira força de bloqueio. da sociedade portuguesa do ponto de vista político. E, portanto, ainda há alguma hipótese de manter o sistema com os equilíbrios de poderes que temos. Isso é que eu acho que é o Deixa-me meu perguntar à meu Ana. ponto é esse. disponíveis. Ana, neste contexto, o que é que tu achas que Marcos Mendes ainda pode ter a seu favor para tentar manter aquilo que as sondagens têm dado até aqui, que é que ele aparecia em segundo lugar? Esta perspectiva de que se Ventura chegar lá ou se aproximar é um bocadinho levar o antissistema e a oposição para o Palácio de Belém, isso pode correr a favor de Marcos Mendes? Eu acho que sim, eu acho que pode. Acho que, sem dúvida, que a direita que não se revê em André Ventura vai pensar, provavelmente 2 vezes, se vai dar os seus votos a Coutinho de Figueiredo ou se, enfim, aposta no cavalo mais forte. Enfim, a palavra cavalo não é o ideal, de facto, mas cá saiu. Mas eu acho que sim, acho que Marcos Mendes pode, sem dúvida. Claro que não é fácil, a situação não é fácil, até aqui era favorito, estava em número 2. Não, mas e a questão, deixa-me só fazer uma pergunta sobre Marcos Mendes, que é, se o governo, o Primeiro-Ministro é Luís Montenegro, tem apesar de tudo, é o partido, ou a coligação mais votada. Não sei uma sondagem que diz que não, veremos, mas pronto, mas se Luís Montenegro e o PSD puseram a máquina a favor de Marcos Mendes, apesar daquilo que o Pedro Gomes Santos há pouco disse, isso não é um tema menor, como Não nós é sabemos. menor, não é nada menor, e eu acho que Marcos Mendes tem de facto hipóteses. Ainda há hipóteses, e não é já completamente adquirido, de que o milagre das legislativas se vai manter, que há uma estrada, uma avenida cheia de pétalas para que Ventura passe para a segunda volta. O que eu acho que seria uma grande vitória, e estou contra o professor, e acho que seria uma grande vitória só a passagem... Depende do resultado, não é? Se for um resultado semelhante ao de Le Pen, seria esmagador. O facto de o ele Jean-Marie evitar Le Pen acabou com as eleições presidenciais. Mas a filha já Mas tem não acabou crescido o em movimento. Mas o movimento ele passou. Aqui já tenho dúvidas. Ele pode porque fazer o um Chega discurso de é muito vitória. Ventura, não é? Quer dizer, é muito feita à imagem e à liderança do Ventura, não é? por acaso- Aqui é um bocadinho diferente. Mas E como constitucionalista, deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Se ganhasse estas presidenciais um candidato antissistema, o sistema resiste? o sistema em si, vamos lá ver, temos o regime e aí temos uma diferença, não é? O regime é um regime democrático e portanto, mais duvido muito que se tornasse iliberal por termos Sim. um Presidente da República. Mas o Aliás, sistema semipresidencial é um bocadinho ambíguo, não é? Quer dizer, dá para tudo. Portanto, se sistema tivermos tem um geometria Presidente da variável, República que mas acho que pode depende muito avançar para o regimes Palácio de São democráticos que Bento... se tornam muito do iliberais Parlamento. não têm faltado nos últimos 25 anos, mas... São dois, foram dois. Também convém não exagerar. Agora, relativamente, digamos, a questão em concreto... A relação com o tinha a Governo, ver com a relação com o Parlamento. Governo. Veja, o Presidente da República é uma espécie de poder moderador porque toca nas diversas funções. Nós tivemos já presidentes desestabilizadores de maiorias parlamentares absolutas. O presidente Mário Soares foi um grande desestabilizador como contrapoder, mas foi um desestabilizador majestático. O atual presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, é também um desestabilizador, mas eu diria não majestático, mas errático. Porque este segundo mandato, tem que ser dito, e aí o problema do Dr. Marcos Mendes é que é uma espécie de continuismo do marcelismo, agora com destaque relativamente à comunicação, porque entende que o Presidente talvez tenha abusado do verbo e da palavra, e portanto agora distancia-se. Mas, e das efetivamente, dissoluções. Marcos Mendes, apesar de tudo, tem-se posicionado mais como um defensor de uma certa estabilidade política, tem criticado as 3 dissoluções. Mas o Dr. Marcos Mendes, sempre no comentário político, fez grandes elogios ao professor Marcelo Rebelo de Sousa. É um problema até de fazer uma recompilação de todas as intervenções. Mas aquilo que eu queria dizer, fundamentalmente, é que o professor Marcelo Rebelo de Sousa foi, efetivamente, não talvez por vontade própria, um desestabilizador do sistema. Nós, em 6 anos, tivemos 3 eleições antecipadas
E 3 eleições antecipadas, uma das quais dissolveu uma realidade que é preciosa em qualquer sistema em termos de governabilidade, que é uma maioria absoluta. E por uma razão que não era perceptível, assim como razões orçamentais também não justificam. E, portanto, nós estamos num sistema em que existe uma crise de governabilidade, temos governos minoritários, e eu já não estou a falar das dissoluções nas ilhas, nos arquipélagos, também foram 3, julgo eu, mas esta situação deu origem, de facto, a governos particularmente frágeis. E isso é uma questão problemática, julgo eu, não é? Quer dizer, o Marcos Mendes vai um pouco em contínuo, ou é visto como tal, como contínuo do professor Marcelo de Sousa. Martim, tu achas que quem se posiciona como anti-Marcelo ganha com isso? Ou pelo contrário? É que não sabemos ainda muito bem qual é a memória que fica, qual é o legado que fica de Marcelo. Eu confesso que acho... Nem até onde é que a popularidade de Marcelo ainda pode... Eu acho bastante injusta alguma narrativa que hoje se assiste muito à direita de uma espécie de demonização dos mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo. Segundo mandato. Sim, mas repare-se, quando falou agora como é que... São sempre os mandatos mais polémicos. Como é que um presidente dissolveu e mandou para eleições quando havia uma maioria absoluta? Certo? Acabou de dizer. Não justifica. Sim. A saída de um primeiro-ministro não justifica, a não ser a promessa que ele fez na posse. Foi um governo que caiu na justiça. Nem o orçamento. As pessoas lembram-se do que aconteceu. Mas pronto, eu acho injusto... A justiça ainda não faz moções de censura. Não, mas eu acho injusto. Eu acho que o problema aqui, acho mesmo que é um problema de análise, porque repare-se, nós tendemos a olhar para Ventura como um elemento antissistema que eventualmente, se amanhã se evaporasse, André Ventura e o Chega evaporavam-se, desapareciam, estava resolvido. A democracia estável dos partidos que tivemos nos últimos 50 anos, pronto, recompunha-se, tivemos isto aqui, desapareceu. É um erro brutal, porque Ventura é, se quisermos, o sintoma de algo larvado. Se não fosse Ventura, é outro qualquer e há de ser. E é por isso, por exemplo, que não é por acaso que, não sendo tão radical longe disso, o favorito das presidenciais não é um candidato antissistema, mas é um candidato fora do sistema. Porque a questão é que os candidatos... O sistema é que está a implodir. É desse ponto de vista que eu digo. E por isso é que eu acho... O regime é o sistema político. Mas veremos até onde é que isso se leva. Mas veremos até onde é que leva. Essa ideia da democracia em perigo não acredito. E por isso, eu quando digo a democracia, não é sequer no sentido formal das eleições, mas o recuo democrático, por exemplo, nos Estados Unidos hoje em dia é uma evidência. É a maior democracia ocidental. É uma evidência. Um presidente que deixou de legislar, por exemplo, passando pelo Parlamento. Isso não acontece, por exemplo, na Itália. Sim, mas eu estou só a diferente. E eu acho que estávamos a falar de Marcos Mendes, das hipóteses. Marcos Mendes apresenta-se claramente como o candidato da estabilidade, da experiência política, da continuidade, de alguém que num momento muito difícil tem, se quisermos, a gravitas, a sabedoria, a experiência... Mas isso ali o António José Seguro provavelmente representam, de certa forma... Mas é verdade, e eu até acho que isso é tudo verdade. O problema é que o eleitorado já não quer isso. O eleitorado... O eleitorado não é necessariamente o que chamaríamos o lumpen. Desse ponto de vista, o descontentamento, mais genérico, com a globalização, com as perspectivas económicas, com a decadência do Ocidente... É de tal maneira, já é em todas as classes. Já é na tua família e na minha, nos teus amigos e nos meus. Não, é no Ocidente. O que está a acontecer aqui é exatamente o que está a acontecer no Ocidente. E repare-se, André Ventura é diferente da AfD, do Vox, de Meloni, de Farage, de Trump, de Bolsonaro, de Orbán. São todos diferentes entre si. Mas o que está a acontecer é exatamente o mesmo em todo o lado. E, portanto, desse ponto de vista, não é por acaso que nós temos umas presidenciais que eu acho que é paradigmático. São eleições que foram ganhas nos últimos 40 anos pelas maiores figuras do PS e do PSD. E agora o favorito é um antissistema e um fora do sistema. Então, Ana, neste novo paradigma, o Partido Socialista e a esquerda, do modo geral, estão mais desguarnecidos ainda do que a direita? Eu acho que sim, acho que a esquerda... Há coisas também que eu não lembro ao diabo, que eu também não estou a perceber. A esquerda está morta, basicamente. Não, é verdade. E agora tem não sei quantos candidatos. E alguém há de me explicar como é que Sampaio da Nova é mais à esquerda do que António José Seguro, porque eu não consigo perceber. Eu não sei. O Sampaio da Nova
Não consigo, eu sei que Ramalhianas já foi de esquerda, já foi de direita, já foi mandatário do professor Cavaco Silva, já foi Sampaio da Nova foi por causa das coisas da aula magna, no tempo da Troika e tal, ele foi um bocadinho... Sim. Era um bocadinho o líder daquele movimento. Não era o líder, o Sampaio da Nova não era o líder, mas era um anfitrião, para ser mais correto. Sampaio da Nova fez um discurso no 10 de junho durante a Troika e internalizou-se como símbolo da esquerda. Não, e estava nos encontros da aula magna, não é? Está bem, mas estava... Onde estavam figuras... Era convidado, foi uma figura. Sim, de vários partidos. Estava muita gente de vários partidos e isso foi, essencialmente, foi Mário Soares que fez esses encontros. Mas porquê que a esquerda, perante esta perspectiva forte de alguém de direita ou de alguém antissistema ganhar as presidenciais, porquê que não se junta à volta de António José Seguro? A atração pelo abismo, não é? A atração pelo abismo é uma coisa que acontece imenso na vida política. Nós já assistimos a várias pessoas a suicidarem-se, atiram-se de uma janela política e pronto. E é assim que a esquerda vai a caminho destas presidenciais. Também é injusto pedirem à esquerda que se junte a António José Seguro, como tu dizias, quando nem o PS se junta a António José Seguro. Não é, eu não estou a pedir à esquerda, eu estou a dizer o resultado. A consequência, a consequência é a esquerda que já está numa situação má. Vamos ter depois que 4% para António Filipe, ou 3%, depois 1% para a Catarina Martins. Há de haver um do LIVRE. O do LIVRE o LIVRE está mais na moda porque é novo. Mas o e tu tens razão que, com o fim do sistema. Pode ser que tens razão, o LIVRE tem 5%, 6% e depois... E o tempo perdido pelo PS para manifestar o apoio a Seguro, que vai acabar por manifestar, isso é um erro ou apesar de tudo... Eu nem sei. Olha, sabes uma coisa? Não é porque é para não perturbar as autárquicas, é tão simples quanto isso, já se percebeu. A razão é tão simples quanto essa. Sim, o PS vai apoiar a seguir às autárquicas. Acho que será numa semana seguinte às autárquicas, vai declarar o apoio a António José Seguro. Isso parece-me que Pedro, vai... tu achas impossível que António José Seguro ainda venha a ganhar mais com esta grande fragmentação à direita do que parece agora? Eu acho que António José Seguro é um candidato particularmente interessante. Porque quanto mais tempo o PS demora a apoiá-lo, melhor é para ele. Tornou-se uma marca tóxica ao PS. Pois, precisamente. E é uma marca tóxica e António José Seguro tem episódios da sua vida política ligada a um momento muito importante neste desmoronar do sistema, como o Martinho estava a enunciar, que tem a ver com José Sócrates. E António José Seguro demarcou-se dele. Aliás, a propósito do artigo que escrevi esta semana no Expresso, fui ver na apresentação do livro de José Sócrates, estava Noronha do Nascimento e Pinto Monteiro, e António José Seguro não estava e era líder do PS. Mas esta semana pediram-lhe para comentar o lado anedótico daquele julgamento e ele optou por não dizer nada. Sim, mas o António José Seguro transporta consigo... Enfim, dizer isto hoje em política, se nós disséssemos isto aqui há 10 anos, se calhar tomavam-nos por tolos, mas esta variável já não é assim tão irrelevante quanto isso. António José Seguro é um homem decente, é um homem sério, que se demarcou do que se tinha que demarcar, que foi desafiado na liderança do seu partido, perdeu a liderança do seu partido e afastou-se estando calado, não causando nenhuma perturbação durante os anos em que esteve fora. Uma grande e agora resiliência, voltou. Uma grande resiliência. Do deserto, não é? Sim, e isto não é capital desprezível. E naquela tese que eu estava a defender do alinhamento mais ideológico ou de um alinhamento mais sistémico, eu admito que possa haver eleitorado, porventura até à direita, que, querendo preservar algum equilíbrio de poderes, possa admitir votar em António José Seguro. Já tens candidato. Pronto. Sim, eu queria perguntar... Já tens candidato. O Carlos Blanco Moraes, o Almirante Gouveia e Melo também, nesta alteração, neste mudança de ciclo político, no que lhe quisermos chamar, tem também, aparentemente, uma vantagem que é, para ele, à partida... Tem várias. Mas uma que é a de ser de fora, porque a verdade é, ele também não podemos dizer que ele esteve 10 anos no governo do PS ou no governo do PSD, não teve, ele não tinha nada a ver com isso, estava noutra coisa. Portanto, ele vem um pouco mais também sem nenhuma tralha atrás, se quisermos. Bom, várias questões sobre essa matéria. Aliás, começou por ser olhado como antissistema quando ele apareceu. Não é bem antissistema. Ele não é, mas começou por ser olhado assim. Fora do sistema e o... Embora o Ventura aí responde bem que ele... Diga? Embora o Ventura aí tem piada quando diz, bom, é antissistema, mas quando apresentou a candidatura tinha quem? Jaltino Moraes e o sistema todo mas mesmo assim, à sua volta. O Almirante Gouveia e Melo tem que ter alguém que o apoie, não é? Sim. Bom, o Almirante Gouveia e Melo é uma pessoa que tem uma vantagem sobre os outros candidatos. Quase todos os outros candidatos são
ou presidentes de partidos, como é o caso do André Ventura, ou ex-presidentes de partidos. Portanto, todos eles têm lastro partidário e vêm com máquinas partidárias. E, precisamente, Gouveia Melo vem de fora, é militar, tem, por aquilo que nós podemos dizer, que também é importante, uma postura presidencial, que outros candidatos se encaixam menos nesse mesmo figurino. E também, no fundo, é aquele que dá maior garantia de uma intervenção moderadora, que é a intervenção do Presidente da República, com distanciamento em relação aos diversos partidos. E estava-se a falar há bocadinho do almoço, que eu não tinha conhecimento, Foi um almoço com Ventura. Houve um A almoço questão entre os dois. pode ter a ver não tanto com as presidenciais, mas com o futuro, porque já sabia que Gouveia Melo se distanciou dos partidos e de uma forma também para se distanciar de um apoio do Chega que seria tóxico. Mas A questão admite que pode haver uma convergência de interesse. Não, o que eu imagino é que no Gouveia futuro. Melo era eleito Presidente da República. É isso mesmo, e Ventura ou ganha as eleições ou participa numa coligação. Penso que pode haver mais com o exercício futuro de poderes moderadores para se conhecerem um ao outro relativamente a esta matéria. Porque, vamos lá ver uma coisa, mesmo que Ventura, imaginemos que o Governo, há mais uma vez eleições antecipadas no próximo ano, que eu acho um pouco difícil porque há uma fadiga do eleitorado. Mas vamos imaginar que Ventura, enfim, é aximage, mas de facto ganha com maioria relativa. Não é certo, seguro e automático que ele vá para o governo. Pode haver uma tentação, como na Áustria, dos dois partidos do sistema fazer uma coligação de bloco central. Agora, todos nós sabemos como é que acabam as coligações de bloco central. São muito boas para, durante um ano, se fazerem meia dúzia de reformas duras e depois, mais tarde, é pelo PSD que rebenta tudo porque aparece um candidato contra o bloco central e o partido acaba por, no fundo, sair do executivo e desmorona-se. E aí podíamos ter, digamos, um Ventura com mais força, eventualmente, ou então um candidato do PSD que consiga... enfim, portanto, isto para dizer que o almoço, o célebre almoço, julgo que não terá muito a ver com os presidenciais, a não ser que se tenha trocado alguns pontos comuns, mas é pensada no futuro, está ligada ao futuro, não é? Aliás, a primeira tentação de Ventura foi apoiar Gouveia Melo, portanto, aparentemente, ele imagina que Gouveia Melo em Belém pode não ser desvantajoso para o Chega. Mas o almirante Gouveia Melo, nesse aspecto, penso que foi bastante subtil em não querer um apoio que seria um pouco um beijo da morte, não é? Que passaria a ser o candidato do Chega, que tem um crescimento importante, mas não, duvido que ganhasse uma eleição na segunda volta apenas com o apoio do Chega, não é? Quer dizer, os outros sistemas. Martim, a perspectiva para Luís Montenegro de ter a partir de março André Ventura ou mesmo Gouveia Melo em Belém não é verdadeiramente pacífica. O que é que tu achas que Montenegro pode fazer para ainda tentar ter um papel de intervenção neste equilíbrio difícil? Ângela, nós partilhámos a redação do Expresso durante muitos anos e eu lembro-me durante muito tempo de se ter escrito, muitas vezes, que Marcelo Rebelo de Sousa, a dada altura, tinha uma espécie de sonho que era, quando chegasse ao fim dos seus mandatos em Belém, conseguisse que a direita regressasse ao poder, algo do género. Porque esteve afastada durante muito tempo do poder executivo. A verdade é que a direita chegou ao poder, mas, como tu própria sabes melhor que eu, a convivência da direita no poder com o Presidente da República tem sido para lá de fria. E, portanto, eu desse ponto de vista, e acho que Luís Montenegro é o tipo típico de político tático, mais que estratégico, se dará bem com qualquer Presidente da República? Quer dizer, é pior que o que está, não fica. E, portanto, desse ponto de vista, rapaz, Luís Montenegro passou o último ano, objetivamente, a ignorar o Presidente da República, ostensivamente. Mas também por razões que eu não estou a dizer que é bem ou que é mau. O que eu estou a dizer é que não me parece que Luís Montenegro veja... Seria teres um Presidente da República que não permitia que o Primeiro-Ministro o ignorasse. Ou seja, que tivesse sempre ele a tentar intervir no rumo do Governo. Eu acho é que... Gouveia Melo, embora tenha, e aliás, quando ele lança a candidatura, há um ano, portanto, quando se começou a falar a sério, havia ali um perfil quase autoritário do ponto de vista de regime. E ele próprio, a maneira como se tem apresentado, moderou essa expectativa. Isto é, ele aparece como um autoritário, um bocadinho como a figura de Cavaco Silva, um austero, um distante dos partidos.
etc. Mas, ao mesmo tempo, ele tem-se moderado politicamente. E, portanto, eu, francamente... As intenções de voto nas sondagens também têm baixado. Aliás, o discurso dele está a mudar. Ou seja, eu não vejo que Luís Montenegro tenha ali um grande motivo de preocupação. Acho, francamente, que do ponto de vista tático, Luís Montenegro, nos papelinhos que tem, tudo o que diga respeito a André Ventura e ao Chega é bastante mais preocupante para o Governo, para o futuro do Governo, para a viabilização do Governo, do que propriamente o inquilino que vamos ter em Belém. Sim, porque é um homem, apesar de tudo, pragmático. O Almirante Gouveia Melo é uma pessoa pragmática. E é uma pessoa astuta. Deixe-me só acrescentar o seguinte. Institucional. Ele, a determinado passo, quando nomeadamente recusou o apoio de partidos políticos, ele despiu aquilo que era uma capa cidonista que, eventualmente, alguns lhe queriam colocar e que daria essa tal imagem mais autoritária. E aquela ideia de que estaria entre o PSD e o PS, a ideia era dizer que era um candidato do centro, de alguma forma, do centro político. Mas também diz o contrário. Como? O Almirante Gouveia Melo diz o contrário em que foi sentido? à Iniciativa Liberal este fim de semana. O Mais Liberdade. Um instituto think tank da Iniciativa Liberal. E então disse que na economia era pela Iniciativa Liberal. Mas defendia. E então defendeu uma economia liberal de mercado. Nem o professor Cavaco Silva defende isto. Não, mas deixe-me dizer o seguinte. Economia liberal de mercado. Mas isso tem a ver... Não é social-democrata, como até era. Mas isso tem a ver com o posicionamento do Almirante, porque ele sempre defendeu isto, que defendia uma economia livre, uma economia de mercado, destinada a criar riqueza para que a riqueza pudesse ser devidamente distribuída num Estado social. Aliás, como o Helmut Schmidt na Alemanha, não é? Quer dizer, isso não há grande diferença, embora o Almirante tenha enfatizado mais a economia de mercado e ao mesmo tempo a distribuição. E outra coisa muito importante, apesar de tudo, o Almirante Gouveia Melo tem uma coisa em seu favor que tem a ver com o funcionamento da administração pública. Ele sabe o estado comatoso que se encontra a administração pública e que o atual governo percebeu muito bem ao nomear uma pessoa experiente, até ex-conselheiro do professor Cavaco Silva e professor universitário, como ministro da Reforma Administrativa. Não interessa se conseguirá ou não, pelo menos vontade tem e ideias tem. A questão é esta: a administração pública portuguesa não funciona. E o Almirante Gouveia Melo, no período da vacinação, percebeu muito bem, em termos logísticos, como é que é planear e executar. E, aliás, o Primeiro-Ministro, nesse aspecto, fez uma ótima escolha, porque, de facto, eu, contrariamente aos meus amigos negacionistas, eu sou hipocondríaco e acredito, efetivamente, na vantagem das vacinas, não é? E houve quem perdesse, dentro da loucura populista, no Brasil e nos Estados Unidos, perderam eleições à conta destas teorias fantasmáticas. Agora, o Almirante Gouveia Melo mostrou o que é uma administração pública eficiente numa situação de emergência. E eu penso que o Almirante Gouveia Melo vai ser muito exigente em relação a qualquer governo relativamente à questão administrativa. Ele não vai governar, mas vai acompanhar os processos e pode promulgar e pode votar. Mas o problema é o problema da eficiência da maioria. Nós olhamos para a frente é que depois nunca acertamos. Porque repare-se, nunca sei se não acertamos. Os primeiros anos de Cavaco Silva... Fala por ti, homem. Eu farto-me de acertar. Mas é que agora... Não somos a agora olhamos para trás. Também falho de vez em quando. Os primeiros anos de Cavaco Silva com José Sócrates não foram propriamente... O primeiro ano foram de veludo. O primeiro ano foi E os anos de Marcelo Rebelo de Sousa com Costa. E, nós agora acharmos que sabemos exatamente como é que vai ser a convivência. Mário com Cavaco Silva, lembro-me vagamente, mas lembro. Sim, mas Pedro, mas uma coisa que vemos hoje... Foi um luxo. Deu uma quando poderia ser a sua própria candidatura foi que era preciso evitar uma confusão institucional. O que é que tu achas que ele quis dizer com isto? André Ventura... Ele, de certa forma, reconhece que a sua candidatura pode... Eu acho que ele está numa grande ambivalência e o discurso dele foi muito sintomático desse ponto de vista. Estou aqui para o que vocês quiserem, mas eu acho que não devo ir. Basicamente, resumindo muito... Ele chega a dizer que é um mau sinal para a democracia se tiver que ir. Mas eu também acho que é. E isto mostra alguma sensatez, devo dizer. É porque eu acho que André Ventura tem reais possibilidades de poder disputar o lugar de Primeiro-Ministro. Com 20 e tal... com um sistema tão partido e claramente tripartido, 20 e tal % ele consegue chegar lá e pode aspirar a ser Primeiro-Ministro. Dificilmente conseguirá 50%. Ou seja, ele pode conseguir a percentagem necessária para ir a uma segunda volta. Esta conversa que nós faremos aqui de consolidação de eleitorado vai estar muito presente, mas, de facto, do ponto de vista prático, ele vai consolidar o eleitorado que já consolidou. E na segunda volta, dificilmente ele consegue ter 50% do eleitorado.
Não acredito que ele ganhe as eleições. É impossível. Não acredito que ele... Bem, Ana, há 6 anos, se nos dissessem que nós teríamos este cenário verdade. hoje, diriam que éramos doidos, não é? Mas a entrada de Ventura em cena, Ana, tenderá a provocar que tipo de efeito à esquerda? Sinceramente, tenho alguma dificuldade, porque estou a ver a esquerda completamente... Vai continuar deslaçada e incapaz de reagir? Acho que é incapaz de reagir. Se é incapaz até o Bloco de Esquerda de apoiar o candidato do PCP, porque não houve conversações prévias, é para ver... Hoje, por acaso, apareceu-me uma entrevista que fiz ao Fernando Rosas há 10 anos e que Fernando Rosas dizia há 10 anos que isto só lá ia com uma aliança PCP-Bloco de Esquerda. E ainda estamos nesta conversa de que o PCP e o Bloco de Esquerda não conseguem falar um com o outro. Conseguiram vagamente e mal. De história percebe porquê, mas claro que sabemos. Isso já na Guerra Civil de Espanha. Mas claro, faz todo sentido. Faz todo sentido. Bem, temos que estar aí. Estará na origem do acidente do elevador da Glória, ou seja, em vez de um cabo apenas de aço, o elevador passou a ser ligado por um cabo com um núcleo de corda de plástico que exigiria uma amarração diferente. À direita, uma notícia que crianças esperam 4 anos por operações de ortopedia. Em 2020, apenas uma criança estava em lista de espera para cirurgia no Hospital Dona Estefânia. Agora são 280, um tema que tem crescido ao longo e crescido no mau sentido nos últimos anos. Um pouco mais abaixo, a fotografia principal do Expresso é uma entrevista exclusiva com o escritor Dan Brown, o autor de Código da Vinci, que regressa agora com O Segredo dos Segredos. E termina aqui o Expresso da meia-noite. Nós voltamos dentro de uma semana. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.